e falar de um assunto que é tão nobre, trazido por Jesus, que é dar a outra face. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso é uma frase que, bom, o estudo eu tirei naturalmente do Evangelho de Jesus e as orientações trazidas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, né? E as reflexões de Kardec realmente são maravilhosas nesse tocante, né? Vamos primeiro extrair da onde que do Evangelho, como a passagem toda. Eu gosto de ver a passagem toda, porque às vezes a gente retira uma única frase, ela para mim perde um pouco de conceito se você só olha aquele conceito, aquela parte, né? Então, diz lá, em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. Então, o perverso no sentido de mal, aquele que está ali para fazer a maldade. Não o perverso, às vezes, no conceito evangélico trazido, que é o demônio, o diabo, né? Então, e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Bom, para mim, quando retira a frase somente se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe a outra, ela perde um pouquinho de sentido dentro do contexto geral de Jesus. Por quê? Bom, vamos começar desde o início essa passagem. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é a vulgarmente conhecida como a lei de Talião, não é mesmo? Na realidade, ela foi escrita pela primeira vez no Código de Hammurabi, esse que eu trouxe aí, foi a primeira legislação escrita humana que nós temos de conhecimento, e dentro do Código de Hammurabi, é um código que foi escrito em 1700 a.C., então a gente tem lá essa legislação. Primeiro que é interessante, porque um tópico, quando a gente olha olho por olho, dente por dente, vocês não têm uma ideia de justiça? Eu tenho, né? Uma ideia de... E foi uma evolução normativa. Na realidade, não podemos afirmar que é a primeira legislação humana, né? Porque, como diria Aristóteles ele traz dentro da sua tese A Política de Aristóteles, que ele diz assim, o ser humano é um animal político. E o que significa isso? Que o ser humano só se satisfaz quando ele vive em comunidade, quando ele vive em sociedade. É um desejo do ser humano, para Aristóteles, do qual eu concordo dentro dessa linha de raciocínio, que nós só somos felizes quando nós estamos em sociedade. Agora, para que possamos viver em sociedade, é necessário que surjam duas coisas fundamentais. O primeiro é o direito civil, depois o direito penal, né? Por quê? Porque o direito civil no sentido de regulamentação da sociedade, né? E o direito penal no sentido de punição daquele que descumpre as regras que a gente combinou. Então, não dá para se dizer que esta foi a primeira lei humana. Esta é a primeira lei humana que nós encontramos escrita. E dentro do bojo dela está lá escrito a lei que nós conhecemos como Lei de Talião, e que foi uma evolução da norma. Essa lei foi incorporada em diversas normas posteriores ao Código de Hammurabi, inclusive no Velho Testamento, trazido por Moisés. E é uma evolução no sentido de que, o que acontecia? Eu dei um limite a essa, entre aspas, justiça. Na realidade, ela beira muito mais a vingança do que a justiça. Mas isso foi uma limitação importante. Por quê? Porque antes dela, se dizia o seguinte, olha, fulano foi lá e matou o filho do cicrano, da outra tribo. O cicrano pegava
ia lá, matava o fulano, a família dele inteira e ainda matava o vizinho. Porque era a vingança, né? Aquele ódio que nós sentimos quando um mal acontece conosco. Então essa legislação foi uma evolução no sentido de dizer o seguinte: olha, a sua justiça tem que parar no limite que atinja o mesmo mal que ocorreu para você. Então, se eventualmente fulano fosse a outra tribo e matasse o filho de Cicrano, Cicrano tinha o direito de matar o filho. Ou se ele não tivesse um filho, alguém que representasse isso. Por isso, o olho por olho e o dente por dente. Concordam comigo que é uma evolução normativa? Mas ainda é muito arraigada com a vingança. A gente passou muitos anos discutindo sobre isso, muitos anos, até o momento em que nós decidimos que não seria tecnicamente vingança se eu não for o cara que vou praticar o olho por olho e dente por dente. Se eu entrego isso para o Estado. Então o Estado, aquele ente que vai pegar a legislação e vai aplicar dentro da regra que a gente combinou. É assim a justiça humana hoje, até hoje, sim ou não? Ela continua desse jeito. Então, se fulano vai lá e mata o filho de Cicrano, Cicrano não tem direito de matar, não. Ele tem o máximo de direito de denunciar, fazer um processo que o próprio Estado vai fazer, e ele vai aplicar a punição que a gente combinou. Essa é a justiça humana, que está bem diferente da justiça divina para mim ainda, né? Então isso é importante que a gente veja essa evolução, que na realidade nós continuamos, e é por isso que às vezes as pessoas pensam assim na justiça humana. Puxa, ela me é tão injusta, né? Vocês sentem que às vezes ela é tão injusta? É porque ela não é a justiça de verdade. Não é a justiça que a gente aprende quando você pega o livro dos Espíritos e quando Kardec nos traz, por intermédio dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade está muito distante. Muito distante. Então, nunca a gente pode comparar ou chegar perto, nesse momento que nós estamos, da justiça humana com a justiça divina. Pelo menos aqui é trazida por Kardec e aqui hoje é aplicada no mundo. Ainda estamos muito mais próximos do olho por olho, dente por dente, do que da justiça divina, que é a reparação pelo amor. Porque na justiça divina, se fulano matou o filho de Cicrano, ele vai ter que passar por aquela dor, vai ter que realmente reparar aquilo ali, e a melhor forma de ele reparar aquilo é ele depois vindo, tendo fulano ou Cicrano ou filho dele como filho, e vai aprender a amar, ou vice-versa, ou como irmão, ou como um primo distante, às vezes como um tio que a gente não gosta muito, né? E a gente vai tentando desenvolver laços de amor para reparar aquele mal. Está muito longe. Por quê? Porque a justiça humana restringe somente a questão do que nós chamamos de justiça. Ela não tem amor e caridade. Então, esse é o grande ponto. Então, só para que a gente possa entender, a justiça humana, ela, no meu entender, não evoluiu tanto. A gente só deixa de ter a vingança praticada por mim e a gente passa a vingança para o Estado. E às vezes a gente ainda acha pouco. Né? Sério? 30 anos só preso? Não acredito. Matou uma pessoa e 30 anos só? Isso porque se eu for o filho dos outros. Porque se for o meu filho, aí é só mesmo, né? Aí é muito pouco mesmo, né? Então assim, agora, Jesus ele não veio trazer a justiça humana. É por isso que é o grande ponto, né? Porque se ele fosse para trazer a justiça humana, ele já mandou as pessoas para trazer a justiça humana. Porque não é à toa que ele mandou Sócrates, que é um dos seus ministros lá, ou ajudantes, para trazer a filosofia. Ele mandou todos esses pensadores gregos e tantos outros para que trouxesse o conhecimento humano. Jesus veio nos trazer o conhecimento divino. É por isso que ele começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu quero dizer outra coisa, porque isso aqui vocês já sabem, né? Então, exato. Aí, eu trouxe a frase de Gandhi, porque Gandhi tem essa expressão, eu quase passei direto, ainda bem que Marisa me lembrou. De olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. E é isso. Vocês imaginem, hoje ainda,
em viagem, eu tenho uma mania que daí eu tô viajando, eu fico perturbando a minha mãe, eu fico perturbando o meu irmão, eu fico ligando pra todo mundo, né? E aí, pra passar o tempo, né? E hoje ainda tava discutindo exatamente, com o meu irmão, discutindo no bom sentido, né? Com o meu irmão, exatamente sobre essa questão que ele falou assim, olha, se Jesus tinha que operar por milagre, ou seja, ele tinha que salvar alguém de um mal que essa pessoa deveria pagar, ou ele tirou a cegueira de alguém, ou se ele salvou determinados milagres que a gente conhece de ressurreição ou de retirada de um mal. Se ele precisa fazer isso, é porque a lei não é perfeita. E se a lei não é perfeita, então se ele está revogando a lei, ele está fazendo com que o cara deixe de pagar aquilo que ele tinha que pagar. Como minha mãe é advogada, meu irmão estuda direito e eu também, então a gente estava discutindo sobre o âmbito jurídico. E eu falei, você só está desconsiderando que a justiça divina, além de justiça, ela envolve misericórdia. Porque imagine se Deus fosse aplicar o olho por olho, dente por dente com a gente. Será que nós estaríamos aqui? Será que cada um de nós estaríamos aqui de verdade? Não estou nem falando da existência física. Se a gente não estaria com vergonha daquilo que a gente fez. Ainda bem que apaga, né? Então vejam, a justiça divina ela não é olho por olho. É isso que Jesus veio trazer. Então já começa a fazer essa ruptura. Porque a justiça divina ela envolve misericórdia. E, aliás, Emmanuel nos lembra muito bem, quando ele diz que aquele que labuta no bem, no momento em que tiver que enfrentar as mazelas das vidas anteriores, ou uma prova, ou uma expiação, né? Naquele momento, mas que ele for encontrado labutando no bem, poderá ter a sua sentença suspensa pela eternidade. Olha só, isso aqui é justiça divina. Aquele que tinha uma falta a ser paga de um passado que ele cometeu, no momento em que ele está labutando no bem, ou seja, fazendo bem, tentando, ainda porque a gente acha que a gente tem que reparar o mal com aquela pessoa. Você imagina que coisa doida, né? Você faz o mal para Chico Xavier, aí o pobre do Chico vai ter que reencarnar só porque eu fiz uma... É uma dupla punição, né? O Chico vai falar assim, meu filho, eu te perdoo, fica você aí, eu vou embora. Né? Quer dizer, o mal ele não é reparado necessariamente com a pessoa, é com a lei. É com a lei, o universo, ou chame como quiser. Então veja, esse é um ponto importante, porque o que nós vamos falar a partir de agora não é justiça humana. Ela é justiça divina, porque o Cristo é o porta-voz da justiça divina. Então quando a gente olha, porque parece ser justo, não parece olho por olho, dente por dente, no primeiro momento? Eu acho que para. Só que quando você começa, num primeiro momento é uma coisa. Quando a gente começa numa reflexão sobre o tema, a gente vê que isso não faz sentido. Porque senão todo mundo ia até que estar cego e desdentado. Ou seja, todo mundo ia ter interferência. Porque, fala de verdade, levanta a mão quem acha que nas últimas 10.000 encarnações não fez nada de errado. Né? Então veja, não faz sentido, né? Nada. Então, a gente imagina se não tivesse a misericórdia. E ainda assim, muitas vezes a gente se compromete com uma coisa e às vezes quando a gente está lá passando pela dor, e eu tô falando a gente, eu especialmente, você vira para falar assim, pai, divide em 10 vezes sem juros. Não é? Dá para dividir em 10 encarnações essa, porque essa ficou pesada. É assim. Então vamos lá. Mas eu digo, não resistam ao mal, ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Bom, quando eu olho só essa passagem, é por isso que eu digo, vamos trabalhar o conceito inteiro de Jesus. Pelo menos a parte que nos é conhecida, porque é natural que na Bíblia não tenha todo o conceito de Jesus. Veja, se a gente pegar o livro de Mateus é desse tamanho assim, né? Aí,
Eli está dizendo que foram 3 anos da vida de Jesus. Tudo bem que Mateus ainda começa um pouquinho antes, mas vamos colocar a parte grossa. 3 anos. Se a gente fosse escrever o que aconteceu com a gente essa semana, ia dar mais do que o livro de Mateus. Se alguém fosse relatar o dia a dia de Jesus, então veja, pelo menos a parte que a gente conhece, que a gente teve acesso à informação. Então vamos pelo menos pegar o todo. Por quê? Porque quando eu olho isso aqui, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu acho que isso aqui é muito estranho. Olha, eu estudei em colégio de padre, não sei se todo mundo sabe, eu estudei em colégio de padre, aí lá, só que eu já era espírita naquele momento, né? Então tem toda uma passagem que eles dividiam a aula de ensino religioso para os que eram católicos, para os que eram protestantes, e eu era excluído da sala, né? Porque eu não era nada. Eu era um pobre coitado espírita, né? Imagina, desregrado, né? Mas eu queria assistir, porque eu gostava, talvez, da encarnação de padre, minha, de freio, alguma coisa assim do passado. Eu gostava de assistir. Só que tinha umas coisas que me deixavam doido. E eu, quando criança, olhava aquilo e falava, isso não faz sentido. Como é que isso é totalmente sem sentido? Se alguém te bate numa face da direita, a última coisa que eu vou fazer é oferecer a outra. Isso não faz sentido algum. Eu nunca fez sentido isso pra mim. Eu ficava doido com isso aqui, né? Na época que eu estava aprendendo sobre isso. Veja. É muito estranho. É muito estranho. Veja. Nós temos um negócio chamado princípio da preservação. É lei. Nós temos um negócio chamado instinto. Que a gente veio. Agora vamos fazer esqueça o Ayrton criança, né, aprendendo aquilo ali, porque agora faz menos sentido ainda se olhar só aquilo ali. A gente veio por 4,5 bilhões de anos evoluindo o planeta até chegar aqui. André Luiz nos conta em Evolução em Dois Mundos que cada uma dessas coisas que nós temos é uma conquista evolutiva. E o instinto não deixa de ser diferente, especialmente o instinto de preservação. Então, certo, e nós estando certo ou errado, se alguém vier bater na nossa face, a primeira coisa que a gente vai fazer é correr. Ou se defender. Sim ou não? Então, se a gente interpreta isso, do seu ponto de vista meramente literal, isso não faz sentido. Isso fere a lei divina. Porque a lei divina é a lei de preservação. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Porque ele não pode estar revogando uma lei divina. Ele não pode estar fazendo isso. Pô, primeira coisa, né? Cara, a gente demorou milhões de anos. Olha o que é evolução. Porque eu fico pensando nisso aqui. O que é evolução quando a gente sente medo, né? Não é uma coisa doida, a gente arrepia inteiro. Aquele troço faz assim, a adrenalina solta no corpo. Olha o que é a conquista evolutiva, biológica, pra gente oferecer o outro lado da face. Não faz sentido. Então tem que ter uma interpretação melhor do que essa, do que simplesmente a literalidade do que Jesus estava dizendo. E é por isso que interpretar só essa frase, sem você pegar o restante que Jesus falou, ela não faz sentido. Porque ela só vai fazer sentido quando você interpreta com o resto. Mas aí vem Kardec, né? O Kardec, ele vem com aquele jeito dele, explicando lá. Eu fico imaginando como deveria ser, né, lá em Santa Adresse, o Kardec isolado, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, através das passagens que ele estava lá tendo, e ele pegando só os pontos polêmicos, né? Que ele também gosta de pegar os pontos que ninguém gosta de falar, né? E aí ele vai lá, e ele pegando aquilo lá, e aquele, imagine, sozinho, isolado, doente, se recuperando da doença física que ele estava lá. Fisicamente, né? Mas tinha uma razão. Ainda pensando no tema imitação do Evangelho, não chamava-se Evangelho segundo o Espiritismo até aquele momento, e ele começa a escrever sobre essa passagem, ele diz assim: os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria.
uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Peraí, vamos devagar. Porque agora ficou profundo, né? Vamos devagar. Então, peraí. Ele olhou aquilo ali e ele falou assim, Ayrton, você tá pensando que isso aqui não tá certo porque você continua ainda ligado ao seu orgulho. Foi isso que ele falou pra mim. Não sei se ele falou isso pra vocês, mas pra mim foi isso que ele falou. Você tá pensando desse jeito porque você tá pensando com os seus olhos do orgulhoso. Aquele que toma um tapa na cara tem o direito de revidar. Porque, sabe o que acontece? Quando você nasce advogado, você nasce assim. Você não fica na faculdade. Não é. Não é assim, vai pra faculdade, você vira. Não é. A minha mãe que vai poder confirmar isso pra vocês, mas tá lá no meu... Ela tá aqui assistindo, mas ela vai pegar o meu álbum do bebê. Sabe aquele álbum do bebê que tinha lá? Sabe qual foi a minha primeira palavra? Não quer. Todo mundo fala papai, mamãe, eu falo não quer. Porque você nasce desse jeito. Você nasce revoltado com as coisas. Você sabe? Não, você olha aquilo ali e você fala, não, isso não tá certo. Porque não sei o que lá, não sei o que lá. Você vê se vai ser advogado desde pequeno, porque ele acha que o mundo é injusto pra ele. E aí as coisas são injustas. Então era assim. E aí o que acontece? Você imagina, isso não é justiça. Dar um tapa na cara e não levar imediatamente, né? Você tem o direito, se alguém te deu um tapa, de você revidar. E aí vem Kardec dizendo assim, os preceitos do mundo sobre o que se convencionou a chamar ponto de honra. Imagina, ter no meu rosto, coisa absurda, você não vai levar um, né? Produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Entendeu, Ayrton? Vai devagar, não é. Você fica achando que isso não é justiça porque você ainda não entendeu a justiça divina, né? Vai com calma. Que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Não é assim que às vezes a gente se comporta? Nossa, mas é isso aí, se falar isso comigo lá no Facebook, eu vou na hora e não vou deixar. Não. Uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Ah, entendi. Eu ainda estou atrelado à justiça humana. Do olho por olho, dente por... Por isso que Jesus falou, vocês ouviram isso aqui, mas eu vou dizer outra coisa para vocês. É por isso que ele quis fazer essa separação. É por isso que ele quis fazer essa ruptura. Agora, Kardec continua. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Uau, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Então, olha lá, o orgulhoso, para nós, aquilo que parece uma covardia, e aí, nessa hora, quando eu olho isso aqui, eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava lá pedindo a esmola para os famintos, lá, e aí o rapaz pega e gospe na cara dela. Vocês conhecem essa história? E aí ela vira e fala assim, isso é para mim. Você tem a esmola para os meus famintos? Então veja, então o orgulhoso, ele pode achar que isso é uma covardia. Imagine ela, Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, tomar um guspe na cara e não fazer nada. É que a gente está olhando com os nossos olhos. Porquanto ainda não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Uau! E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Porque aí... Exato, é o difícil. Por quê? Porque naturalmente, o que aconteceu? Aí nós temos um processo evolutivo. O que é? A Marisa comentou
segurar as paixões, pisar no freio dessas paixões. Veja, o que aconteceu com a questão da racionalidade? Se a gente pegar até sob o ponto de vista cerebral, nós tínhamos um cérebro reptiliano que é todo responsável pela questão do instinto. Então nós vivemos bilhões de anos, talvez, né, dentro, sob o ponto de vista celular, desenvolvendo esse instinto. A partir do momento que nós deixamos de ser animal, usando essa figura de Kardec, né, para ser hominal, onde nós começamos a desenvolver o cérebro, e aí o cérebro reptiliano ele vai tomando menos espaço e nós vamos expandindo, nós começamos a ter contato com a racionalidade. E isso, e veja que é interessante que é em paralelo em que o espírito toma a personalidade, porque a gente aprende com Kardec que, enquanto animal, ele ainda não tem essa personalidade, o espírito com E maiúsculo. E como Kardec coloca, ele tem o espírito com E minúsculo. Então, nesse momento da junção, por isso que a evolução é em dois mundos, do espírito que está aí no caminho evolutivo, com aquele, então o software, com o hardware, que está ali também num processo evolutivo de bilhões de anos desenvolvendo o instinto, controlar esse instinto é difícil. É difícil. Então é um caminho, por isso que é o caminho evolutivo que a gente tem que ir fazendo. E tudo bem, a gente tem que tentar. Né? Por isso que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más tendências. Não é aquele que já dominou todos, porque esse não é o verdadeiro espírito. Esse é o espírito evoluído. Né? Ele já dominou as más tendências. Né? Então, o que coloca o Kardec é falar, olha, uma das chaves para que você possa, então, pensar em dominar o seu instinto e acabar com essa ideia é parar de pensar que nós não somos espíritos imortais. A chave para começar a controlar é tomar a consciência de que o presente não é a única realidade e que tudo que acontece aqui vai ter consequência no processo evolutivo. Então, a chave é a reencarnação, é isso que ele está querendo falar. É isso que ele está nos mostrando. Porque a partir do momento que tomamos consciência de um processo reencarnatório e que nós somos responsáveis pelos atos praticados anteriormente, a gente fala, puxa, eu entendi que eu vim durante muito tempo achando que era covardia, mas acho que eu estou sofrendo tanto por achar que era covardia, não dar a outra face, que agora pode ser que seja melhor seguir por um outro caminho. Agora, Kardec continua de maneira brilhante e ele faz a seguinte pergunta: dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Então alguém bateu na face, ele vai lá e fala assim, pode bater desse lado, por favor? É isso, é o pé da letra, você tem que ser literal o que está dizendo ali. Então Kardec continua essa... Então primeiro, nós estamos combatendo a vingança, nós estamos tomando consciência de que não se deve... revidar, especialmente revidar depois, né? Porque o pior é quando você faz de sangue, né? Como é que se fala? A vingança é um prato que se come frio, né? É bem isso que não se deve fazer, né? Agora, Kardec vai mais a fundo e faz essa pergunta, porque essa pergunta é muito importante, porque Jesus falou, dar a outra face, e é isso que me deixava doido, né? Como dar a outra face? Eu acabei de tomar um tapa. Isso tem que ser interpretado de maneira literal, enunciando, pois aquela máxima não pretendia Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Então não é uma interpretação literal, não é que a gente tem que, cada pessoa que vai fazer o mal pra gente, a gente tem que deixar fazer o mal e falar assim, olha, faz mais mal pra mim. Isso daí é um sentimento de autodestruição. Dê mais um, você pode acertar agora onde dói mais? Né? Quer dizer, isso é um sentimento de autodestruição. Então isso é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque a lei divina ela é uma lei de preservação, é uma lei de preservação da vida. Né? Então, seria um contrassenso a gente falar que isso tem que ser interpretado ao pé da letra. Exatamente, fisicamente.
levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Bom, vamos entender o que Kardec quis dizer aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, se a gente levar ao pé da letra, e essa divagação de Kardec ela é espetacular. Então, se a gente levar ao pé da letra, porque alguém pode virar para nós e falar assim, não, mas está escrito na Bíblia que é para dar outra face. E aí você vai dizer o quê? É verdade, está escrito mesmo. Agora, como é que você interpreta a lei? Porque aquilo ali é uma lei, não é? Aí a gente fica estudando teorias dentro do direito sobre interpretação normativa. Existem várias formas de interpretação normativa. A pior delas é a interpretação literal. Quando você pega o que está escrito e interpreta unicamente o literal. Qualquer pessoa que sabe a lei escrever, que não seja um analfabeto funcional, interpreta literalmente. Joia. É uma interpretação válida? É. Então se alguém vira e fala assim, mas lá na Bíblia está escrito para entregar outra face. Sim, está escrito, mas o que significa? Lembra que Jesus pergunta ao doutor da lei, o que está escrito na lei, como você compreende? Porque existem outras formas de entender a legislação. E a legislação ela tem a interpretação extensiva da norma, em que você pega aquela norma e interpreta extensivamente o sentido, que é isso que Kardec faz. Kardec é um jurista. É o que ele está fazendo. Agora, tem uma outra que é a interpretação teleológica da norma, que é a que eu mais gosto. A interpretação teleológica da norma é aquela que você lê a norma, mas você pega todas as outras normas relacionadas àquele assunto, e é esse que Kardec faz. Porque Kardec, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo e compila diversos trechos da Bíblia que não são conectados. Ele pega uma passagem de Mateus, uma passagem de Marcos, que não estão conectados literalmente, mas estão conectados teleologicamente, para poder desenvolver uma linha de raciocínio. Então ele pega vários trechos e fala assim, ó, dentro desse conceito, de vários conceitos que nós temos, a interpretação mais adequada é essa. É por isso que quando você vai fazer uma pergunta para o advogado, você não passa raiva. Você vai perguntar um negócio para o advogado vai falar, depende. Ele fica meia hora para responder depende, não é isso? Não é uma coisa desesperadora. Por que depende? Porque depende, o direito não é uma fórmula matemática. Você pega aquela lei, não está escrito na lei da outra face? Sim, mas você tem que pegar a lei, interpretar essa lei com todas as outras que você conhece, faz uma interpretação normativa, tira uma síntese dali e apresenta a resposta. Essa é a interpretação teleológica. E aí o que Kardec fala? Se você levar, embora esteja escrito dar a outra face literalmente, Jesus falou literalmente dar a outra face, isto não significa que é para você fisicamente fazer isso. Porque levando o ensino às últimas consequências, então fala assim, olha, então a partir de agora todo mundo que sofreu mal tem que deixar fazer mais mal ainda. Ou pelo menos um outro mal equivalente, porque é isso, né? Da outra face. Importaria ele em condenar toda a repressão. Então, não pode fazer, o mal tem que imperar. E aí, mesmo que ela seja legal. E deixar livre o campo aos maus. Os maus agora vão dominar e podem fazer o que eles quiserem. Não é. Isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Porque existe um temor. Tem que ter. Para que serve a lei? A lei tem duas razões. O que nós chamamos de prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral, quando você olha assim, se você matar alguém, você vai preso de tanto a tanto tempo. Certo? Está ali a norma e o tempo que você vai preso. Joia? Isso tem uma prevenção especial no seguinte sentido. A pessoa que cometer aquilo ali, ela vai ser punida, especialmente. Porque a regra é que as pessoas não descumpram a lei. Né? Ou, nesse caso, não cumpram a lei. Porque às vezes sempre a gente fica na dúvida, né? Será que a gente tem que cumprir todas as leis? Sim, exceto aquelas que a gente não tem que cumprir. Por exemplo, matar alguém. A gente não tem que cumprir essa. Né? E ali serve como prevenção especial, mas serve como prevenção geral. E a prevenção geral é, puxa, tá lá escrito, se eu fizer essa atitude, eu vou sofrer essa punição. Então tem que ter a punição. Como prevenção geral, para coibir as pessoas de fazer. Então, o próprio instinto de conservação, se a gente aí voltando a falar sobre o instinto de conservação, que é a lei da natureza, obsta que alguém
entregue o pescoço ao assassino. Poxa, se entrar, a primeira coisa, ou a gente vai correr, ou a gente vai agredir, ou a gente vai pra cima da pessoa. Então não é literal. Não é literal essa interpretação. Isso é uma coisa muito importante. A própria lei humana, se a gente pegar a lei humana, ela assegura como uma excludente de ilicitude a legítima defesa. Se a própria lei humana, que é falha, exclui como excludente de ilicitude uma legítima defesa, ou seja, e o que é legítima defesa? Legítima defesa, pelo menos vamos colocar na questão humana. Aquele que repele injusta agressão, usando moderadamente dos instrumentos para tal, atual ou iminente. Então, aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente, porque você não precisa ficar esperando o cara te dar uma machadada para daí você se... Né? Você pode... O cara tá vindo com um machado em cima de você, provavelmente ele vai te dar uma machadada. Você pode repelir antes dele te dar, né? Então, aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente, utilizando dos meios necessários para tal. Ok? Então, isso é uma legítima defesa. Ora, se a própria lei humana, que é falha, ela diz que isso... E o que é ser uma excludente de ilicitude? Eu não vou entrar em detalhes sobre direito penal, que é muito mais complexo do que isso. Excludente da ilicitude significa que isso aqui nem crime vai ser. Nem crime vai ser. Porque para constituir um crime, você tem que ter uma ação típica, ilícita e culpável. Então, se você excluir a ilicitude, nem crime vai ser, se você age em legítima defesa. Ora, se a própria lei humana, que é um esboço muito mal feito da lei divina, é uma tentativa de chegarmos a ela, exclui a legítima defesa, por que a lei divina literalmente vai mandar que você dê a outra face ou entregue o pescoço ao assassino? Não. Então isso é um conceito bastante importante. Por isso que Kardec é muito feliz quando ele coloca isso. O que nós estamos combatendo aqui é a vingança. E não o seu direito de defesa. E não aquela situação em que você pode se repelir aquela agressão, seja agindo ou fugindo. Joia? Tranquilo isso? Porque isso é bastante importante. E quem está falando isso não sou eu, é Kardec. Então, o que é dar a outra face? E aí eu gosto de Kardec porque ele é um professor. Você não precisa. Você lê o Kardec, você não precisa pensar. Ele já pensou tudo por você. Você só precisa praticar o que ele pensou. Viu uma coisa doida? Né? É igual o pessoal falava assim: professor, eu não consigo fazer fórmula de Bhaskara. Aí você fala: como não consegue? Eu não consigo entender a fórmula de Bhaskara. Não. Isso não faz sentido. Veja só. Bhaskara pegou, quando não tinha nada, ele ficou pensando horas sobre aquilo ali, dias, meses, anos, e desenvolveu uma fórmula e você não consegue aplicar. Ninguém está pedindo para você pensar, é só aplicar. Eu não consigo entender a 47ª propositura de Euclides. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Assim, não, mas como que você não consegue entender? Eu não consigo entender. Ninguém está pedindo para você entender, nem para sintetizar, é só aplicar. Pega um cateto, dá ao quadrado, soma com o outro cateto ao quadrado, faz primeiro o quadrado, depois a soma, e isso vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Não precisa entender nada. Pitágoras, antes de Cristo, ficou olhando lá os termos. Fala assim, com uma vareta. E no chão, usando a luz solar, falou assim, olhando um e outro, falou: caraca, num triângulo retângulo é assim que funciona. Você só precisa aplicar. É igual Kardec. Tá tudo pronto. Veja, ele não pediu nem pra gente pensar. Ele diz assim: não se deve pagar o mal com o mal. Isso é não dar a outra face. É não pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. É que agora começa a ficar difícil. Entende? O problema do Kardec é o seguinte, que ele já pensou, ele mastigou, a gente só precisa engolir, mas esse é que é o problema, é engolir. Porque agora a gente chega num ponto, porque assim,
Até a primeira fase estava fácil. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou pagar o mal com o mal, me xingou no Facebook, tudo bem, deixa pra lá e tal, não sei o quê. Mas daí você vai falar assim, o ser humano, né, o homem no sentido de ser humano, não a questão de gênero, deve aceitar com humildade tudo que lhe seja molde para abater o orgulho. Chico conta uma história que tinha um colega, um amigo lá que trabalhava lá com ele. Ele tinha um escritório de contabilidade. E um dia ele chegou muito triste para a reunião, meio abatido e tal. E aí Chico viu aquilo, falou assim, o que aconteceu, meu irmão? O que está acontecendo com você? Ele falou, entraram no meu escritório de contabilidade, roubaram tudo que tinha lá, pegaram as coisas, mas aí não fizeram só isso, ainda quebraram tudo, o que sobrou, que eles não conseguiram levar e tal. Aí diz que Chico olhou para ele, abraçou ele com aquela ternura de Chico, abraçou ele, deu aquele consolo naquela dor que ele estava passando. E aí depois que ele se acalmou, ele falou, é tão bom quando a gente devolve, né? É tão bom quando a gente devolve. Olha só, primeiro ele não condenou, ele está sofrendo, ele acolheu o olha como o Chico era genial, né? Ele acolheu aquele irmão, companheiro que estava sofrendo, mas depois ele lembrou a ele que a gente deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a abater o nosso orgulho. E quantas vezes, isso eu principalmente, quando as coisas ruins acontecem com a gente se coloca naquela situação de revolta com Deus, de que é injusto conosco tudo o que está acontecendo. E aí talvez seja a oportunidade que Kardec nos mostra como fazer, né? Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que a cartilha está escrita. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. Embora naquele momento em que a gente é ofendido, a gente sofra, mas é o nosso ego sendo maltratado, né? E a gente, naquele momento, a gente tem que pensar, obrigado, Pai, porque podia ser eu que estivesse ofendendo. Podia ser eu que estivesse ofendendo. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e que a gente considera injusto. E às vezes é injusto mesmo. E às vezes é injusto. E a primeira coisa que vem é aquele sentimento de revolta, não é? Pra mim, nasce um gremlin dentro de mim, sabe aquele troço assim, um alien, o oitavo passageiro que começa, ele quer sair dentro de mim, aquele troço que eu sinto que é injusto, e não precisa nem ser comigo, quando é com os outros também, eu fico doido, é um instinto, né? Instinto de advogado, você vai... Parece que vai sair o alien para abocanhar um injusto. Mas na verdade... É por isso que não deve ter advogado do mundo perfeito, né? Porque não faz sentido, não tem justiça, né? Então, suportar pacientemente aquela situação que aparentemente é injusta. Porque normalmente ela não é. Porque normalmente a gente vai passar por situações que nós temos que passar. E que... paciência. Que mais vale ser enganado do que enganador. Quantas vezes a gente já aconteceu na nossa vida de alguém nos enganar, de nos pegar as coisas que a gente tem, às vezes coisas que a gente pegou com tanto, né, conseguiu com tanto suor, com tanto, e aí de repente você sente isso. Mas é melhor, podia ser eu o enganador. Arruinado do que arruinar os outros. Porque se existe um Deus, e eu sei que ele existe, existe uma justiça. E a justiça é infalível. É infalível. Mas não pense que é infalível só para os outros. É infalível para nós também. E talvez por isso que a gente esteja assim. Né? Talvez por isso que ela é infalível. E é por isso que talvez...
parece uma coisa assim, é claro que é muito difícil quando a gente está passando pelo problema, quando a gente está passando, mas é isso que a gente tem que treinar. A gente está aqui para ser treinado. É isso que vai valer. E continua. Aí vem falar do meu campo, né? Daí eu gostei, né? Porque Jesus aí vai falar assim. E se alguém quiser processá-lo, eu falei, agora sim, né? Tem lugar para advogado nesse lugar. E tirar de você a túnica, deixe leve também a capa. Eu não gostei. Na hora que eu tava começando a falar que a gente ia fazer alguma coisa, aí ele, o que é isso? Será que Jesus quis dizer que não é pra gente se defender das injustiças? É isso que ele está querendo dizer? Vamos tentar interpretar. Agora, vamos tentar interpretar o que dentro da nossa ideia teleológica, que a gente conhece tantas normas, será que Jesus ele quis fazer uma apologia à injustiça? Se existe uma coisa que ele não fez, é apologia à injustiça, né? Então, peraí, vamos partir do princípio. Jesus era um cara que primava, é um cara que prima pela justiça, porque ele é um preposto de Deus na terra. E, como tal, ele é um preposto da justiça divina. Então, ele não vai fazer uma apologia à injustiça. Joia? Então, se alguém processar você, então você tem que chegar em juízo e falar assim, olha, ele está pedindo o carro, eu vou te entregar também, além do carro, essa casa para você. É isso que ele quis dizer? Chegar lá na justiça e falar assim, né? Eu não sei que poder é esse, que juiz. Eu já tive um caso que aconteceu. A casa, a moto e tal, vai entregar tudo, porque processou. Será que é isso que ele quis dizer? Será que é uma coisa? Será que Jesus estava preocupado com o processo físico? Lembra que os processos eram boa parte, essa parte era a responsabilidade de Roma. Será que Jesus realmente estava preocupado como é que se processava, como é que era o magistrado romano? Porque era isso que vigia naquela época. Como é que era a hierarquia para se ter o magistrado, como é que funcionava? Será que era essa a preocupação de Jesus? Ou ele falou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus? Eu não estou falando de processo, eu estou falando de outra coisa. Será que ele não estava falando, utilizando esse simbolismo, para que a gente não dê tanto valor aos bens materiais? Quando ele fala assim, não estou falando de processo, né? Você vai estudar processo lá com os doutores da lei. O que eu estou te falando aqui é o seguinte, se o cara quiser levar, e aí esse é o mote da vida dele, de sacanear, levar tudo e tal, não faz só isso, entrega aquilo e também entrega o outro. Não é nada não se importar com a matéria, é não dar tanta importância a ela. Porque é lógico que a gente tem que se importar com a matéria, porque a gente precisa dela, não adianta a gente ficar sem comer. Não, eu não me importo com a matéria, eu vou ficar sem comer uns 4 meses. Você vai se importar, daí você não vai precisar mesmo, vai se importar mesmo com a matéria. E aí que Jesus fala. Então o que Jesus falou sobre esse assunto, sobre bens? Porque Jesus falou sobre bens, né? Ele falou sobre propriedade. E ele falou assim, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24. Então, o que você deve ter de bens, de propriedade? Ele falou assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então ele falou de propriedade, sim ou não? Mas ele só disse que não é essa propriedade. Ele diz assim, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. A luz, né, que ilumina o corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso é uma poesia. Jesus... Ele é um poeta. Segundo os melhores... Eu estava vendo uma palestra de Haroldo na tradução, porque ele traduziu o evangelho do grego. Todo o evangelho é grego. Mas quando você transforma do grego para o aramaico, você visualiza que Jesus era um poeta.
Ele falava em prosa, ele falava em poesia, era uma coisa doida. Segundo ele, eu não tenho esse conhecimento, só estou replicando o que ele conta. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, e a dinheiro. Então pronto, ele falou de bens, não falou? Só que, talvez, na minha interpretação, combinando as duas trechos normativos, ele está querendo dizer o seguinte: não dê tanta importância aos bens materiais, porque o verdadeiro tesouro é o que está nos céus. É aquele que acumula tesouros nos céus. E como é que a gente acumula tesouro no céu? Trabalhando no centro, vai fazendo bônus horas, não é isso? O pessoal vai fazendo isso, vai fazendo umas analogias assim que são fantásticas, né? Será que eu já tenho o Bank of Nosso Lar? Então, aí tá lá, quanto será que eu tenho de crédito na poupança? Será que eu tenho um savings lá? Senhor, né? Não é assim. Não é assim, né? Então, é quase assim, só que é praticando o amor, a caridade, né? É isso que vai acumular. E aonde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Eu gosto das pessoas que interpretam literalmente, porque agora que eu quero falar. Então, beleza, o que ele está falando? É uma corrida, tem medalha? Porque se a gente vai interpretar literal, tem que interpretar tudo literal, né? Como é que funciona isso? Porque tudo tem que ser literal, então. O que Jesus está querendo dizer quando ele falou para alguém, se alguém te forçar? Porque veja que ele não está falando assim, vamos caminhar junto. Ele está te obrigando a caminhar. Aí ele está falando assim, caminhe mais 1 milha ainda com ele. Caminhe 2. Você seja orgulhoso, mostre que você é forte, resistente, consegue correr bastante. É isso? Pode ser essa a interpretação também, né? Porque aí quando a gente vai entrar na interpretação, vai da interpretação de cada um. O orgulhoso vai interpretar isso como orgulho, né? Tá vendo? Eu consigo, e tal. E aí eu, de propósito, coloquei aquela... Não que ela esteja forçando, né? Só o pobre do burrinho, acho que foi forçado ali naquela cena. Né? Acho que foi, né? Ou forçado ou não, mas de uma maneira ele foi. Ele não sei se queria ir. E aí uma interpretação do burro. Foi porque ele é obrigado, ele foi forçado. Na natureza. Mas de propósito, quando ele está caminhando, é uma cena tão bela, né? Porque você, não sei se é assim que aconteceu de verdade, mas pelo menos a representação ela é verdadeira, né? Onde você tem, óbvio que você vai colocar a mulher grávida em cima do burrinho, mas é aquela que não é só a mulher grávida, né? A que você ama, né? A que não estava grávida dele, talvez. De um tal de Gabriel, um anjo que apareceu, do Espírito Santo. E mesmo assim, você vê, é uma coisa tão fantástica isso, que eu acho que talvez o que ele quis dizer é que nós estamos aqui para servir com humildade. Ainda que você seja forçado, e quantas vezes a gente é forçado a fazer coisas que a gente não gosta? Acordar de manhã, trabalhar. Ir direto do trabalho para fazer palestra. Sair, voltar de viagem, né? Fazer palestra. Não, isso não estou forçado, assim. Só um pouco. Mas será que, mesmo aquilo que a gente não tem vontade de fazer, e se nós somos obrigados a fazer, nós não temos que dar o nosso melhor? Será que não é isso que ele está querendo dizer? Será que essa interpretação... Aliás, ninguém serviu melhor que Jesus, né? Então, porque se a gente vai interpretar teleológica, volta à interpretação jurídica, eu gosto, a gente tem que fazer a interpretação. Tá, mas por que Jesus não falou de corrida? Porque não tem nenhuma outra passagem que Jesus fala de corrida, embora ele tenha caminhado pra caramba, né? Ele não fala de corrida. Bom, ele não está falando de maratona também, ele não está falando... Outros textos antigos falam de maratona, a própria maratona, né? Mas esse texto não fala. Então, Jesus não falava de corrida, Jesus não falava... Então, assim, a gente tem que interpretar com o resto da legislação o que Jesus falava.
E a principal coisa que ele falava era servir com humildade, porque ele serviu não só a todos nós, mas ele serviu os apóstolos, e foi assim que ele foi reconhecido. Quando já desencarnado, quando ele volta, não foi reconhecido enquanto Jesus, como é que os apóstolos reconheceram ele? Quando ele estava partilhando o pão. Porque aquela pessoa que estava lá partilhando o pão, partilhou o pão de modo servil, e não é servil no sentido de humilhado, né? Servil no sentido de estar aqui para servir. Então ninguém se ensinou melhor ser servil com humildade do que Jesus. Tanto que ele se entregou como um cordeiro de Deus, né, a todo aquele final trágico, para mostrar que nós temos uma salvação. Mesmo que a gente faça errado. Mesmo que a gente faça errado. Ou seja, surpreenda o seu adversário, o seu inimigo, fazendo mais por ele. Talvez isso, você imagina, o cara vem aqui, agora eu vou fazer um negócio para sacanear e tal. Aí você vai lá, não só faz aquilo de maneira sorridente, dá o seu melhor e ainda faz um bônus, dá uma cereja ainda no bolo. Talvez isso desperte algo nessa pessoa. Caramba! Talvez isso possa mudar o caráter daquela pessoa, ou pelo menos a sua forma de julgar você. A cada um de nós. Então, é uma estratégia. Tem uma outra história de Chico. Chico tinha um cachorrinho, estava muito doente. Acho que a maioria já conhece essa história, mas acho que vale a pena contar. E aí Chico chegava, depois de trabalhava um monte, Chico trabalhava um monte, depois tinha as sessões da casa espírita, atendimento às pessoas, aquela fila enorme e tal. Aí depois de tudo isso ele ia cuidar daquele cachorrinho que ele amava tanto, que estava doente. Aí um dia ele chegou, uma senhora falou: Chico, resolvi o seu problema, sacrifiquei o cachorrinho, agora você não tem mais esse problema na tua vida, você já tem tanta coisa. Naquele momento Chico ficou muito triste. E não quis falar para ela, e aquilo foi consumindo ele, foi consumindo, e aquela tristeza, assim, poxa, que era uma coisa meio comum antigamente, né? O bicho tá meio doente, tá, não sei o que lá, vamos sacrificar ele, não é assim? Eu não estou querendo também falar quem faz isso, quem se realmente está sofrendo, não é essa a ideia. Se realmente está sofrendo muito e acha que tem que fazer, faz. Isso aqui não é uma aula de julgamento. O bom do espiritismo é isso, que não precisa julgar ninguém. Né? Cada um está na sua consciência, no seu tempo e na sua forma de agir. Mas Chico ficou muito chateado com aquilo. E aquilo foi e tal, não sei o que lá. Até que um dia Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, deixa eu falar uma coisa. Vou bater a real. Emmanuel era o cara que batia a real para todo mundo, especialmente para o Chico. Essa mágoa que você está sentindo está causando um obscurecimento daqui na sua região do coração. Isso está atrapalhando a sua missão como missionário, tudo que ele tinha que fazer. E aí Chico falou: ué, caramba, porque veja, uma coisa que acontece no nosso dia a dia pode atrapalhar a nossa missão. Imagine atrapalhar a missão de Chico. Chico ficou preocupado. E aí ele perguntou assim: o que eu posso fazer? Como é que eu posso resolver isso então? Aí Emmanuel pegou e falou: olha, descubra o que ela mais quer ganhar, compre e dê de presente para ela. Aí Chico não entendeu, né? Aí falou: não, tá de sacanagem. Ela vem, me ofende, mata o meu cachorro, eu fico triste com isso, e aí eu tenho que pegar e eu tenho que dar um presente para ela. É isso. Aí Chico foi, descobriu que ela queria uma máquina de costura, foi lá, comprou aquela máquina de costura em 3 encarnações. Que o Chico ganhava pouco, parcelou em 3 encarnações aquela máquina. Pegou aquela máquina e levou para ela. Quando entregou aquela máquina para ela, contava Chico, que Emmanuel contou para ele, imediatamente uma luz limpou aquela obscuridade que existia no coração dele. E aí Chico se surpreendeu. E falou assim: ué,
Como que aconteceu isso? Perguntou para Emmanuel, né? Que coisa fantástica, né? Aí Emmanuel falou, essa receita não é minha, é de Jesus. Essa receita é de Jesus. É dar a outra face. É entregar, é caminhar mais uma milha. É fazer o bem mesmo quando você está recebendo o mal. Essa é a lição de Jesus. E ele falou, essa receita não é minha, é de Jesus. Então se um dia a gente quer limpar, então a gente já sabe, eu sei que não é fácil, eu estou só dizendo qual é o remédio. E esse remédio não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Foi ele que falou. Então... E passou. Porque é muito... mas Jesus... porque eles falam assim, é fácil para Jesus falar da outra face, porque Jesus não está passando o que eu passei. Pois é. Vocês perceberam que Jesus passou por todo, mesmo sendo espírito puro, por todas as dores que um ser humano pode passar. Pelo menos todos que eu conheço. Provavelmente perdeu o pai cedo, né? Porque não se tem relato de José depois, né? Provavelmente perdeu o pai cedo, né? Foi traído pelos amigos, para as pessoas que ele amava. Foi injustiçado pelo Estado. Foi agredido. O que mais que Jesus não passou? Foi traído pelo principal enviado Judas, que ele considerava tanto. O que Jesus não passou? Né? Então, ele passou por todas as dores para que ele possa compreender as nossas. E aí, ele então pode ficar tranquilo, que ele vai compreender, né? Talvez ele não esteja passando exatamente aquilo, mas no macro, isso aqui é uma fagulha, o que importa é o macro. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. É por isso que essa lição tem que ser lida no todo, porque senão a gente fica só restrito a dar a outra face. Jesus veio nos ensinar com ações aquilo que nós devemos fazer. Ele o tempo todo, ele demonstrou isso. Que nós estamos aqui para servir. Como ele esteve aqui para servir. Essa é a lição. Que mesmo o inimigo deve ser amado. Ou não? Mesmo o inimigo. Mas qual o amor? Qual o amor que nós devemos devotar ao nosso inimigo? O amor eros ou o amor eros do grego, ou o amor latino, caritas? Qual o amor? O amor caritas, não o amor eros, o amor sexual. O amor caritas do latim. O amor caridade. É por isso que quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando Kardec coloca a primeira epístola de Paulo, ele troca propositalmente o amor por caridade. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao comentar sobre a epístola de Paulo, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, ele troca. Porque não tem problema. Porque é esse amor que está se falando. Esse amor caritas. O amor do latim. E aí vem Kardec, dentro da sua didática, ensinar o que é amar os inimigos. Porque quando a gente fala de amar os inimigos, a gente fala a teoria, né? Tá, beleza, o que eu vou fazer com os inimigos? Embora Jesus já tenha dado a introdução, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu gosto tanto de Kardec que ele vai assim um pouquinho mais no nosso tempo, né? E ele vai falando assim, amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Dar a outra face. Então, amar os inimigos não é eros, é não guardar ódio. Ele te fez o mal, não guarda ódio, nem rancor. Porque às vezes a gente guarda, não tem o ódio, só um rancorzinho. Né? Nem o rancor, nem o desejo de vingança. Mas não para por aí. E ele continua. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Porque normalmente a gente perdoa com condição, né? Eu te perdoo se você... Não é assim? É mais legal, né?
o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Ah, mas daí Kardec foi muito fundo, né? Ele foi muito, vamos devagar, né? Mas a gente quer a fórmula para ser feliz ou não? Aí a gente aplica a fórmula. Se quiser ser feliz, aplica a fórmula. Não quiser, continuamos desse jeito. A gente tem a eternidade mesmo para evoluir, não tem problema, né? Então, não, nessa encarnação eu só não vou guardar ódio. Tá bom. Tá bom, é um passo. É desejar-lhes o bem e não o mal. A gente pode até mesclar, falar assim, eu não vou guardar ódio, vou desejar o bem. Né? A gente vai podendo ir incorporando. Mas são tantas coisas que são amar o inimigo que a gente começa a ficar até inculcado, né? Assim, caraca, eu achei que eu amava o inimigo, mas não é bem assim. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. Não, eu não guardo o ódio do meu inimigo. Mas você acredita que ele comprou um carro novo? Então, é experimentar júbilo, é ficar feliz com aquilo que de bom aconteça com ele. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. Ah, não, Kardec, aí já deu. Tá muito para mim também. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Uau! Não é fantástico? Porque quando ele pega um pedaço do que Jesus disse e ele está dizendo a mesma coisa, mas com ações destrinchando para a gente, não há desculpa. A gente pode falar assim, até o espiritismo eu não sabia. Por isso que é um peso ser espírita, não é mesmo? É um peso, dá uma coisa, né? Meu pai costumava dizer, de maneira brincando naturalmente, que ele falava que o espiritismo é uma religião muito má. É muito mal. Porque ele fala assim, olha, você não deve fazer isso, tem que amar os inimigos, você não deve guardar rancor, você não deve ter ódio, tem que perdoar, não ter sentimento oculto. Mas se você quiser ter, fique tranquila, você será bem-vindo às fileiras espíritas. Você só não vai ser um bom espírito. Mas isso é mal, sim ou não? Isso é muito mal, né? Era mais fácil falar, não pode fazer, se você não fizer, você não vai ter aqui, não vai entrar no centro espírita. Né? Mas e por que a gente tem esse sentimento ainda que puxa a gente, né? Porque parece que a gente olha, concorda com aquilo ali, mas o nosso sentimento age de maneira diversa. E aí vem Kardec nos explicando. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos, nos interesses e no amor próprio. Então, se a gente não consegue praticar aquilo ali, a chave é a reencarnação. E é por isso que é fantástico. O Espiritismo, ele veio nos mostrar o mundo dos espíritos, não para nos tornar melhores, né? Nossa, porque o espírito às vezes acha, né? Ainda mais o médium, né? Eu não sou médium, então eu não me sinto assim tão assim, né? Mas eu sou espírita, né? Nossa, eu pertenço a uma religião filosófica. Sabe assim? Uma coisa assim, mescla de filosofia, religião e ciência. Tá? Tu é só religião? Ai, que pena. Né? Então, assim, o espiritismo é para quê? Ele vem nos mostrar o mundo dos espíritos para que a gente possa pertencer a um seleto grupo de pessoas que têm acesso a um conhecimento único, quase uma maçonaria espiritual, né? Só a gente sabe, agora é público, né? Só a gente... Não, ele vem nos mostrar com o objetivo de nos transformar. Porque se a gente não conseguiu entender o que é amar os nossos inimigos, que é dar a outra face até o presente momento, a partir do momento que você aplica a chave da reencarnação e que te mostra que continuar no mal é continuar sofrendo, e se você quiser sofrer, não pela eternidade, porque é lei de evolução, um dia você vai deixar de sofrer, querendo ou não. Mas, quer dizer, mas você vai querer, né? Mas você pode querer permanecer muito tempo sofrendo.
O mundo espiritual vem nos mostrar para isso, para falar assim, essa é a transformação. E não é porque a gente é escolhido, não. É porque a gente não tinha mais jeito. É porque a gente não tinha jeito. Porque tantos outros conseguiram né? Olha, tem na história um monte de gente que se salvou sem ser espírita. Na verdade, acho que acredito que a maioria se salvou e não era espírita. Só com o cristianismo. Só com ele. Com essa coisinha mínima que é o cristianismo, né? Só isso. Não precisava do espiritismo. É. Então vejam, na realidade, a solução também não está no espiritismo. A solução está no cristianismo. O espiritismo veio para nos alertar, falou assim, olha, já que você não entendeu aquilo ali, eu vou te explicar melhor. E vou te explicar o que acontece se você não fizer. Daí, venho repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Uau! Essa é uma filosofia. Isso aqui, o Kardec era um filósofo ao colocar isso aqui. Então falou assim, olha, eu não consigo, eu me sinto humilhado, eu não consigo dar a outra face. E qual que é o segredo? Ele fala assim, lança o olhar adiante. Esquece que você está nessa vida e lembra que você é um espírito imortal. Porque essa é a mensagem do espiritismo. A maior mensagem do espiritismo é, somos espíritos imortais. Podemos continuar no erro por muito tempo, ou podemos tentar acertar. Não é uma lição fantástica? Olhe adiante, eleva o pensamento, porque quando a gente sai da matéria, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo como é. Quando a gente sai da matéria, tudo é muito pequeno. Tudo é muito pequeno. A gente vive, o quê? 80 anos? 80 anos, mais ou menos, é a média de vida? Isso é muito pouco. Depois do Covid vai ter uma redução aí e tal, mas a gente... Isso é quanto? Segundo... Quanto que é um dia? Um dia para Deus? Um dia apocalipse são 1000 anos. A gente vive 80 e a gente acha que sabe o todo. Né? Então, não é o que está escrito lá, para Deus... 1000 anos são um dia. Essa é a chave do Apocalipse, para a gente entender todo o resto. Então, esse é o tempo. Então a gente tem tempo. Né? E a gente não vai poder entender. Agora, se a gente tem a perspectiva de sair e falar, olha, o Apocalipse vai durar uma semana, são 7000 anos, nós estamos no sábado, nós estamos no sabat, nós estamos no sábado, a próxima semana é mundo de regeneração. E esse é o segredo para você ir para a próxima semana. Mas você vai, fique tranquilo. Ou para mundo de regeneração, ou você volta para domingo de mundo de provas e expiação. Mas fique tranquilo, você não vai ficar parado. Né? Agora, se você quer ir para a semana de regeneração, esse é o caminho. E é por isso que ele conclui a última lição, eu acho que é a mais importante, porque depois tem só toda aquela lição que é fantástica, né, da paixão de Cristo. Mas a última lição filosófica de Cristo, na última ceia, fala assim, o que eu vou ensinar? Porque eu devo ficar imaginando, assim, eu ficava olhando, assim, Jesus fala assim, o que eu vou ensinar para esses caras agora? Eu estou indo embora, eu sei que não vai ser mais e tal. Eu preciso deixar alguma coisa para esses caras. Né? E ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É por isso que é dar a outra face. É por isso que é caminhar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque agora é uma outra... E essa chave aqui não é para a semana que vem. De regeneração. Essa chave aqui é para a semana que vem depois de regeneração. Para mundo ditoso.
Essa chave aqui é para mundo ditoso. Porque a nossa Bíblia, ela só serve até o mundo de regeneração. Acabou. É do formação da raça adâmica ao mundo ditoso. Depois não serve mais. Ela é outra chave. Até essa chave é amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o segredo da regeneração. Você quer ir para mundo ditoso? É amai os outros próximos como Jesus amou. Esse é o segredo. Então, não é fantástico isso? Porque ele falou assim, o que eu vou ensinar para esses caras? Eles não vão ficar sem nada. Aquele que passar logo para essa semana aqui, passar e dizer que é lá, que ir já para outra semana, porque tem gente que já foi para outra semana, né? Sem passar pela próxima. Ele já foi, assim, o que eu vou ensinar para esse cara? É isso que ele veio deixar pra gente. Então quando ele diz, eu vos digo, dar a outra face, é isso que ele está ensinando. É isso que ele está ensinando pra gente. É já o segredo para ser um espírito evoluído. Porque em regeneração nós não somos, nós estamos em evolução, mas nós não somos perfeitos. Tranquilo? Não é legal isso aqui? Aí então eu só queria, se eu já estava feliz se eu amasse o próximo como a mim mesmo, né? Eu também, se eu conseguisse eu estaria feliz. Mas a gente já tem uma próxima meta evolutiva. Tranquilo? E é por isso que ele termina a sua pregação filosófica dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.